E, tipo assim, mas esse planejamento patrimonial, o que que seria? E, tipo assim, para quem que é? Para todo mundo. Eu falo que toda família pode pensar em planejamento patrimonial. Isso em família ou um ser, um indivíduo? O indivíduo. Tá. A pessoa, Todo sei lá, mundo pode pensar em planejamento patrimonial. tendo constituído família ou não tá solteiro ainda, sei lá. Exatamente. Eu sou um empresário. Eu estou querendo empreender. Agora eu vou ser empresário, vou ser sócio de uma sociedade. Preciso pensar em planejamento patrimonial? Preciso. Por quê? Ser empresário hoje é assumir riscos. Então, quando a gente planeja o patrimônio do empresário, a gente visa o quê? Vamos minimizar os riscos? Vamos estudar a responsabilidade que esse sócio tem perante essa sociedade? Qual vai ser a atividade empresarial que ele vai desenvolver? Vai lidar com o consumidor? Sabe? Então, a gente tem que pensar realmente, ter uma visão macro da vida daquele indivíduo e não simplesmente olhar para ele como somente o CPF. Eu não estou olhando só o CPF daquele indivíduo, eu estou olhando além todas as outras atividades que ele assume em vida. Seja na qualidade de pai, seja na qualidade de empreendedor, seja na qualidade de marido, seja na qualidade de amigo. Então, essa é a nossa ideia. Então, tipo assim, esse planejamento patrimonial seria um auxílio de uma organização do patrimônio daquela pessoa, é isso? Isso mesmo. A gente organiza o patrimônio em vida, pensando na estrutura dele para o agora. Então, assim, eu quero... Como assim? Um exemplo. Imagine só um empresário que ele está entrando está constituindo uma empresa agora. Tá. Então, a gente organiza o patrimônio, por exemplo, dessa empresa. Para quê? Para proteger o CPF desse empresário. Por quê? Quando eu constituo uma pessoa jurídica, isso tem que ficar bem claro, né? O empresário, quem é o empresário? Quem exerce a atividade? É a pessoa jurídica. Quem é que se apresenta perante a sociedade civil, perante os consumidores, é a pessoa jurídica, é a PJ. Certo. O CPF daquele sócio está vinculado àquela sociedade, mas ele é sócio daquela sociedade. Aquele sócio não é um empresário. Só que, a depender do tipo societário que ele elege, por exemplo, uma sociedade limitada, que todo mundo é a mais utilizada no Brasil, o tipo societário. Sim. Aquele CPF está atrelado ali ao patrimônio daquela pessoa jurídica. Mas a depender da situação que aquela pessoa jurídica se envolve, por exemplo, um acidente, sim, questões trabalhistas, aquela situação pode atingir o quê? O CPF daquele sócio. Então, onde entra o planejamento patrimonial para esse nessa separação indivíduo? A gente começa, até porque a Lei de Liberdade Econômica, ela deixou bem claro isso, para a gente entender que existe uma diferenciação entre a pessoa jurídica e a pessoa física que está por trás daquela pessoa jurídica. Mas a ideia é, vamos organizar o patrimônio desse sócio, para quê? Para ele ter uma proteção. Caso aconteça alguma coisa com a PJ. Exatamente. Então, assim, a gente começa a estudar justamente pensando, olha só, o patrimônio pessoal dele tem que ser separado do patrimônio da empresa, patrimônio empresarial. Isso a lei já garante. Só que, em determinadas situações, aquele patrimônio ainda assim pode ser atingido. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é estudar e minimizar os riscos desse sócio que está ali exercendo uma atividade de risco. Porque ser empresário no Brasil é o quê? Assumir riscos. Então, isso é um dos exemplos que a gente tem de planejamento patrimonial em vida. Tá, no caso, assim, um exemplo. Se a pessoa... O que pode acontecer nessa questão de que a pessoa tem empresa, né? O que pode acontecer e respingar no CPF da pessoa? Tipo assim, nas coisas que a pessoa tem como pessoa física. Por exemplo, numa questão trabalhista. A lei trabalhista. O empregado daquela pessoa jurídica ingressa com uma reclamação trabalhista. Aquela pessoa jurídica, em algum momento, oculta bens, ou em algum momento tem uma confusão patrimonial, com aquele sócio faz uma retirada de prolabore diferente, começa a ter uma confusão patrimonial ali, entre CPF e CNPJ. É plenamente possível que o juiz determine o acesso a esses bens pessoais daquele sócio, através de um instituto que a gente chama no direito, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Entendi. Então, a gente tem instrumentos para isso. Só que quando a gente pega o CPF desse sócio e usa instrumentos jurídicos também para proteger, por exemplo, eu quero criar um planejamento para ele com os bens pessoais dele, a gente pode criar para ele uma hold. Deixa eu perguntar. Criar instrumentos jurídicos para proteger os bens pessoais desse sócio, para não deixar ele exposto. Exposto seria, no caso, tipo assim... O acesso ser mais rápido. No caso, assim, né, para...
para simplificar. A pessoa tem uma empresa, aconteceu alguma situação trabalhista, alguma coisa que for, que ela tem que indenizar alguém. Isso aí. E a empresa não tem aquele dinheiro, né? Aí o juiz vai falar assim, mas então o CPF tem o dinheiro. Exatamente. Né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, e aí entra aquela questão de penhorar, algumas isso coisas aí, assim. exatamente. Não é isso? Então, vocês fazem o planejamento patrimonial, seria essa questão de você proteger o CPF. Isso, criar mecanismos para a gente proteger o CPF desse sócio, por exemplo. Para ele não ficar à mercê, tipo assim, para ele acabar também não perdendo tudo. Exatamente. Não O fica sem risco uma casa, de não ficar sem exposição. O risco de exposição dele ser realmente minimizado.